Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um quarto de conversa, rubrica do Gerador, em que vamos a conhecer alguém que está no radar da equipa editorial de 15 em 15 dias. Hoje tenho comigo a equipa do Outro, uma estrutura artística multidisciplinar que estará nos dias 4 e 5 de novembro no Teatro Thália, com As Árvores Deixam Morrer os Ramos Mais Bonitos. À minha frente, ou em cima de mim, como vocês estiverem a ver desse lado, tenho o Silvio Vieira e o João Leão, que são os fundadores do Outro, e a Sofia Fialho e a Ana Cris. Olá aos quatro, obrigada por se juntarem a nós nesta conversa. Esta peça que vocês vão apresentar centra-se na história da Maria, uma jovem imigrante que deixou o seu país pela metrópole. E por isso, Silvio, começo se calhar por falar contigo, que escreveste o texto, e por te perguntar como é que chegaste até esta narrativa que escreveste, e que é, se não me engano, também a vossa primeira criação para teatro em palco. Sim. A nossa primeira criação, na verdade, nós encaramos como sendo o próprio website da companhia, para o qual nós escrevemos coisas e desenhamos coisas e continua a ser uma coisa que nós atualizamos, portanto, e onde pomos as informações sobre as próximas criações. Em relação a este espetáculo, portanto, só para contextualizar um bocadinho, o grupo surgiu como uma espécie de grupo em que nós nos reuníamos semanalmente ou quinzenalmente em redor de algumas leituras, de coisas que íamos lendo e discutíamos, portanto, quase uma espécie de tertúlia. E depois, mas já com uma ideia de fazer qualquer coisa, portanto, um espetáculo era a nossa ideia inicial. O resultado desta pesquisa que nós fomos fazendo e destas coisas todas que fomos lendo desembocou, portanto, nesta peça, porque começámos a pensar que, de certa forma, as coisas que nos estavam a interessar naquele momento tinham a ver com uma certa ideia de distância, ou de conceito, ou de palavra distância, portanto foi assim que nós agrupámos a coisa. Pessoalmente, quando tive de escrever a primeira cena, e isso foi para a primeira residência artística que tivemos em Faro, e quando tive de pensar nesta palavra distância, tentando importá-la para uma experiência mais pessoal, sobre a qual poderia escrever melhor, pensei na figura da minha mãe, que pode, de certa forma, estar na figura de Maria, pode não estar. E daí então surgiu esta peça e uma narrativa muito, de certa forma, clássica, que depois se liga a outras ideias mais plásticas que nós fomos tendo ao longo do tempo. Portanto, o espetáculo é feito desta narrativa, que foi escrita por mim, de coisas que nós fomos recolhendo ao longo desses primeiros 2 anos, e também de imagens que nós fomos tendo mais plásticas, daí que tenha uma pedra de mármore em cena e tenha, portanto, o cenário é feito de vidros, por serem imagens que nós tínhamos e que queríamos ainda assim que se conectassem com esta narrativa. E, portanto, o processo de escrita foi assim, foi desta fase de pesquisa e de leitura e tertúlia, e depois importada numa espécie de experiência pessoal, familiar minha, para uma narrativa desta imigrante que vem para um país que não é o dela, e as adversidades que encontra pelo caminho, e uma espécie de fantasia ou ficção que depois são as outras personagens. Sim, o processo de escrita foi mais ou menos esse. E como é que foi passar esta narrativa que é tão tua, ou que te é tão próxima, para a restante equipa do Outro, e a partir daí cada um ter a sua... Na verdade, a narrativa, ou seja, não é como se fosse um texto autobiográfico de todo. É apenas a figura da Maria. A minha mãe tem neste momento 63 anos, 64. A Maria, no momento em que está na peça, deve ter os seus 20 e poucos. Aliás, todos nós somos jovens mesmo na peça. E, portanto, a personagem da Maria apenas se toca na personagem da minha mãe de uma forma, não digo superficial, mas alguns momentos tocam-se.
Alguns aspectos tocam-se, outros nem por isso, e a história segue o seu curso e é uma coisa muito ficcionada, fantasiosa, portanto, não foi uma coisa assim tão, ou seja, quando eu lhes apresentei esta primeira cena, quando estávamos em Faro, não a apresentei como sendo vou escrever uma história sobre a minha mãe ou sobre a minha vida, não, é uma coisa que apesar de tudo é construída ficcionalmente e não provavelmente baseada em factos verídicos. Uhum. E como é que foi? E apresentar este espetáculo, aliás, numa altura como a que estamos a viver, pressupõe algum tipo de adaptação ou isso já vem naturalmente? João, se calhar passo-te a ti a palavra agora. De certa forma tem sempre uma adaptação, sendo que é uma reposição do espetáculo. Portanto, nós estreámos o espetáculo em setembro do ano passado nos Açores, no Arquipélago, e portanto lá o espetáculo foi desenhado para compreender a dinâmica espacial entre a sala de espetáculos e o pátio que há no Centro de Artes, e portanto trazer este espetáculo para o Teatro Thália, que também era um espaço que nós idealizávamos desde o início, sempre foi um desafio que nós já tínhamos que pensar e sempre foi uma coisa que já teria que ter a sua adaptação. Claro, com estas regras agora em relação à situação que vivemos, pronto, é necessário mais algumas adaptações, mas penso que é esse o trabalho que temos vindo a fazer em relação à implantação e à mise-en-scène. Uhum. Sofia, Ana Cris, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa daquela que tem sido a vossa experiência. Sim, eu acho que, para além de tudo isto que o João disse, eu acho que passou 1 ano e 2 meses e, entretanto, aconteceu tudo isto, portanto, dá uma sensação que ainda foi há mais tempo do que realmente foi, e o texto continuou a ser, ou seja, o texto foi uma coisa muito gradual, o Silvio foi sempre escrevendo, e continuamos sempre num processo de evolução. Portanto, agora é quase como continuar o trabalho que foi começado e apresentado nos Açores, mas mais ainda, ou seja, continuamos quase como se, não é de novo, mas pegar outra vez e construir com mais coisas, não estamos só tipo, a lembrar-nos do texto e onde é que estávamos, não. E depois também agora temos a Ana Cris, que o papel dela foi interpretado por outra atriz, portanto agora com ela também há toda uma outra novidade e todo um outro trabalho a ser feito. Pois, eu nesse sentido não sinto que tenha, nem sequer sinto que tenha chegado para substituir alguém, ou seja, sinto que de facto este é um processo em construção, ainda em construção, é como apanhar um comboio a meio, não é? O comboio ainda não chegou ao fim. Pronto, se calhar chegará quando apresentarmos o espetáculo agora no dia 4 ou dia 5, mas sinto que é isso, que estamos ainda a construir juntos com o texto do Silvio, a repensar também algumas questões do texto, do espaço, de tudo, em conjunto, portanto é isso. E o espetáculo tem tanta camada, literalmente, tem o texto, tem o cenário, que é tudo uma personagem na medida em que tem toda uma presença, temos o vídeo, portanto, há tanta coisa para trabalharmos, mesmo depois de apresentarmos no Teatro Estado, eu tenho a certeza que se continuássemos a ensaiar que ia haver coisas para pensar e para fazer. Porque se calhar podem acontecer se voltarem a apresentar noutros lugares, não é? Sim. A ideia é essa. Vamos ver como é que corre primeiro. Mas a ideia é essa. É engraçado porque agora estávamos a falar disto de virem pessoas novas e juntarem-se pessoas novas a vocês e eu reparei que as vossas áreas de formação são bastante distintas umas das outras e vão da antropologia à sociologia, da tradução ao teatro, a vossas enquanto estrutura. E por isso gostava de perguntar em que sentido é que também isso torna mais rico o vosso trabalho e de alguma forma esse background que vocês têm também traz novas camadas àquilo que vocês vão fazendo, seja nesta peça ou noutros trabalhos que tenham feito. De certa forma, há interesses diversos, mas todos temos um ponto de congregação, ou tivemos, que foi a Escola de Teatro e Cinema. E portanto, é de lá
que nasce, entre aspas. Sim, não é assim tão impossível termos cruzado. Exato. Porque, apesar de nos interessarmos por diversas coisas, temos a arte que nos une, e principalmente a escola. Portanto, não foi assim uma coisa de um é médico, outro é agricultor e de repente juntaram-se. Não, tivemos essa coisa de fizermos todos a mesma escola. Não a Ana Cris, a Patrícia Moreira que cofundou também o grupo. Mas sim, foi na escola que foi o Silvio que basicamente nos convidou. Mas nós na escola. Sim, claro, eu pergunto isto porque a questão das ciências sociais, não é? Tanto a antropologia como a sociologia pressupõem um olhar para o outro, que se calhar podem convocar no vosso processo de criação e que se calhar não teriam se tivessem apenas essa formação do teatro. Eu acho que o teatro em si, ou seja, e portanto aquilo que significa em termos de o que é que significam dois atores a contracenar um com o outro, já tem muito essa questão do outro. Eu acho que o que tu estás a perguntar em relação a se acrescenta ou se torna mais rico o facto de termos interesses por outras áreas, eu acho que de certa maneira sim, mas também tem os seus riscos, porque se formos a pensar nas ciências sociais e sobretudo naquilo que nos alimentou durante um tempo que foi teoria, isso também apresentava um problema, que era como traduzir essa teoria num espetáculo que nós queríamos que tivesse uma dimensão humana, que não fossem só palavras ou conceitos. Portanto, isso foi um trabalho que nós tivemos de fazer, e daí que tínhamos pegado numa narrativa e não tínhamos pegado em imagens conceptuais. Isso foi uma escolha. Porque eu acho que, apesar de tudo, basear-nos em livros que não são propriamente dramáticos pode levar-nos a uma espécie de discurso que é demasiado hermético ou clínico e que não vem de uma relação humana ou de uma relação com o outro, que é o que eu acho que se deve procurar sempre. E portanto, nesse sentido, eu acho que pode enriquecer, mas também, ou seja, não acho que seja necessariamente uma coisa mais rica do que alguém que vem simplesmente do teatro e se junta com outras pessoas do teatro para fazer um espetáculo de teatro. Acho que a multidisciplinaridade não acrescenta só por si, não é? Acrescenta, se for bem pensado, e se de facto à partida nós pensamos que aquilo vai fazer algum sentido, não pormos vídeo porque nos apetece pôr vídeo. Claro. E vocês há pouco mencionavam o facto de serem todos novos e de mesmo na peça serem novos, e estes têm sido tempos um bocado conturbados ou difíceis não só para as gerações mais novas, mas para todas as outras no setor da cultura, porque tendo em conta que a pandemia trouxe ou pôs a descoberto as fragilidades deste setor, e por isso gostava de vos perguntar como é que uma estrutura como a vossa, isto é, mais pequena, ganha alento em fases assim mais conturbadas como esta que estamos a viver agora. Pois, A resposta não é fácil. Pois, não é fácil, assim, apesar de tudo temos de estar muito gratos em alguns aspectos, porque apesar de sermos uma companhia pequena, surgiram algumas linhas de apoio às quais nos podemos agarrar. Por exemplo, o espetáculo foi cancelado e nós conseguimos, através daquelas linhas de apoio da Gulbenkian, por exemplo, pagar às pessoas por esses espetáculos. Mas o facto de ser uma companhia pequena traz outras dificuldades, não é? Porque, por exemplo, e isto já nem tem a ver com Covid, tem a ver com, às vezes, a malta é muito ambiciosa e quer ir fazer o espetáculo dentro do Rio, não estou a exagerar agora, mas quer fazer um espetáculo, não é que seja no Teatro Itália mesmo, portanto, que é um espaço que não está preparado tecnicamente, eu acho, ou seja, é um espaço lindo, é muito bonito e por isso é que nós o quisemos. Mas é um espaço que não tem uma teia, por exemplo, para os projetores, e logo isso é uma grande dificuldade, e pode não ser uma grande dificuldade para algumas estruturas que têm outro arcabouço, mas para a nossa que é pequenina, pronto, mas nós é que nos metemos nisso, de certa maneira. Em relação ao Covid, o que eu acho que está a causar agora um maior impacto
é mesmo também, nós sabemos que vamos fazer um espetáculo que está a dar imenso trabalho a fazer e a pensar e a construir e a executar dentro daquele espaço, e sabemos que vamos fazer à partida para metade das pessoas que podiam vê-lo. E isso é um bocado ingrato, no fundo, mas isso é o que toda a gente está a passar neste momento. Em termos de perspectivas de futuro, eu acho que não consigo, ou seja, não temos provavelmente tempo de comparação. Não é possível compararmos com uma estrutura com apoios bianuais ou quadrianuais. Isso não é possível. E dentro de uma lógica de apoios pontuais, que é o que estas companhias às vezes têm, as companhias emergentes, eu acho que temos conseguido fazer um trabalho em que nos conseguimos sustentar nesse sentido. Vamos ter outras criações agora já apontadas em abril. Já temos apoios para isso, já vamos conseguir pagar às pessoas e portanto, isso deixa-nos mais descansados. Mas pronto, o Covid traz aqui um fator X que nós nunca esperamos. Podemos estar com 1000 problemas para resolver coisas, de figurinos, cenário, etc. E depois de repente está ali uma coisa que te diz: não, amigos, vamos ter de parar. E pronto, é isso. É incerteza, no fundo, um pouco. Claro. E se calhar nós já estamos a chegar aos nossos 15 minutos, mas gostava de vos pedir, eu sei que agora estamos com esta tempestade, eu estava a olhar para a janela porque está a chover neste momento e com o Covid e tudo mais, gostava que vocês, não sei, deixassem algum, não digo apelo, mas que convidassem quem quiser juntar-se a vocês no Teatro Thália, porque é que deve fazê-lo e sair de casa numa altura em que o Covid, ou que a Covid, aliás, o coronavírus pode assustar os públicos ou em que está a chover, porque é que as pessoas devem ir ver o vosso espetáculo? Eu já falei muito, vá, meu Deus. Bom, isso não é essa pergunta para mim. Está bem, então, bom, eu acho que, sobretudo numa altura como esta, não estou a falar das chuvas, estou a falar da pandemia, é ainda mais importante, acho eu, as pessoas procurarem lugares de pensamento, lugares onde é possível pensar e refletir coletivamente. E a minha perspectiva pessoal, eu acho que o teatro é esse lugar. O teatro é o lugar onde nós podemos pensar em conjunto. Ou seja, é um diálogo, mesmo que não seja um diálogo com palavras, mas é um diálogo entre o público e os espectadores. E eu acho que esta peça também faz essa proposta ao público de refletir sobre questões que são questões universais e urgentes de serem pensadas. Por isso teríamos todo o gosto em ter-vos lá. Muito obrigada, Ana Cris, Sofia, João, Sílvio, por terem estado aqui connosco. E muito obrigada a quem nos esteve a ouvir também até agora. E relembro que As Árvores Deixam Morrer os Ramos Mais Bonitos estará no Teatro Thália, em Lisboa, nos dias 4 e 5 de novembro, a propósito do Festival Tanto Imagens de Lisboa, de quem o Gerador é parceiro. Fiquem ligados e daqui a 15 dias temos mais um quarto de conversa. Obrigada. Obrigado.